Hoje nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Atos. É interessante que nós estamos chegando, ao final do capítulo 15. Final do capítulo 15 de Atos. A nossa ideia com essa segunda parte da série é chegar até o capítulo 21, mas nesse trecho de 13 a 21 nós estamos focando na expansão da igreja, em como as primeiras viagens missionárias acontecem, em como a igreja começa a se organizar para se expandir, uma série de realidades que eram novas para a igreja, que a igreja está experimentando ali pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, e que vão moldar a igreja ao longo de toda a sua história. O título da mensagem que eu quero compartilhar hoje é Servos de Cristo servem a igreja. E eu quero, para tratar desse tema, usar o texto de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 33 até o 41. Então, guarde isso no seu coração. Servos de Cristo servem a igreja. O capítulo 15 do livro de Atos é o capítulo que nós já vimos um trecho dele, onde nós somos apresentados ao Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é a primeira reunião, ou primeira grande reunião da liderança da igreja cristã para definir uma postura, uma direção para a igreja naquele momento. Então, os líderes da igreja de Antioquia, que era uma igreja formada basicamente por não-judeus, por gentios, e os líderes da igreja de Jerusalém, uma igreja aí sim, formada basicamente por judeus, por pessoas que vinham de uma tradição judaica, se reúnem para tratar do tema dos judaizantes. Ou seja, eles têm que responder a seguinte pergunta: é necessário para um cristão se tornar primeiro judeu antes de ser cristão? E a resposta a essa pergunta é não. A igreja vai compreender que não há necessidade, porque já começa a ficar claro na compreensão da igreja que todos os elementos do judaísmo eram apenas uma sombra daquilo que se cumpriria em Cristo Jesus, e que nenhum desses elementos faz parte do cristianismo como uma forma necessária para a salvação ou necessária para a identidade do cristão. Isso fica muito claro, isso define a igreja, e a partir daí a igreja caminha somente nessa compreensão de que pela fé em Cristo Jesus, pela graça, debaixo da graça de Deus, a igreja vai sendo reunida, vai sendo trazida para a salvação, de forma que nada mais é necessário para que essa salvação aconteça. E aqui nós estamos no final do capítulo 15, onde ao mesmo tempo que se encerra a história do concílio, Paulo, Silas, Barnabé aparecem como personagens, como missionários aqui da igreja. Vamos ler esse texto juntos? Atos capítulo 15, a partir do versículo 33. Olha o que o texto diz. Tendo passado algum tempo ali, ou seja, só um detalhe importante aqui antes da gente começar. Eles vão a Jerusalém, se reúnem para o concílio toma decisões, e a partir dessas decisões que o concílio toma, alguns representantes da igreja de Jerusalém voltam a Antioquia com os líderes da igreja de Antioquia, com uma carta dos líderes de Jerusalém, e essa carta é lida diante da igreja de Antioquia. Então, assim que termina o texto anterior que nós vimos. Ou seja, tendo passado algum tempo ali, tendo os líderes de Jerusalém, ou alguns representantes da igreja de Jerusalém, passado algum tempo em Antioquia, a igreja que era formada basicamente por pessoas que não tinham nenhuma conexão com o judaísmo, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que o tinham enviado. Então eles passaram um tempo lá, e a igreja de Antioquia agora entendeu que era hora deles voltarem para Jerusalém. Mas Silas decidiu ficar ali. Silas até agora é um personagem novo para nós, a gente não tem muitas informações sobre ele, mas ele é enviado por Jerusalém como representante da igreja para ler a carta em Antioquia. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia,
onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Queridos, esse é o texto. O que o texto em resumo mostra? O que acontece depois da leitura da carta, que eles ficam ali durante um tempo, os principais líderes ou representantes da igreja voltam para Jerusalém, Paulo e Barnabé decidem ficar em Antioquia, onde eles já estavam anteriormente trabalhando. Silas, que era um dos representantes da igreja de Jerusalém, também resolve ficar em Antioquia. E aí, passando um tempo, Paulo entende que era hora de visitar as igrejas que eles tinham plantado anteriormente, ou onde eles tinham estado durante a primeira viagem missionária. E na montagem da equipe, Paulo então decide, Barnabé então decide que era importante levar João Marcos. Mas Paulo não achou prudente, porque na viagem anterior, João Marcos havia os abandonado no meio do caminho, no início da viagem, deixando-os sem o suporte. E agora Paulo temia que João Marcos, mais uma vez, tivesse uma atitude como essa. E eles não conseguiram chegar num consenso. A Bíblia diz que o desentendimento foi tão grande, e a ideia do desentendimento aqui não tem nada a ver com briga, não tem nada a ver com violência, não tem nada a ver com rispidez, tem a ver com desentendimento mesmo de opiniões, ao ponto de que duas novas equipes se formam. Paulo toma Silas, que decidiu ficar em Antioquia, que se identificou com a igreja de Antioquia, e parte para uma localidade. E Barnabé toma João Marcos consigo e vai para Chipre, para outra localidade. E as duas equipes, então, cumprem ali o seu trabalho, e assim nós vemos esse primeiro momento, essa primeira viagem missionária sendo encerrada. Eu queria compartilhar, irmãos, com vocês alguns insights aqui desse texto, algumas percepções desse texto, que podem se tornar muito valiosas para nós, que são lições muito valiosas para nós e que devem ser lições muito valiosas para aqueles que pertencem ao Senhor. Porque há uma necessidade de você ter a seguinte compreensão, que é uma compreensão bíblica. Todos aqueles que foram chamados para a salvação foram também chamados para as boas obras. E boas obras não tem nada a ver com caridade, ainda que possa incluir. As boas obras são aquelas obras que glorificam ao Senhor e que incluem certamente todas as obras de caridade, mas vão muito além disso. Em outras palavras, Deus chama cada um dos seus filhos para servi-lo. E a forma como Deus estabelece que os cristãos sirvam é servindo a igreja. Servir a Deus é sinônimo de servir a igreja. Claro que alguns vão servir a igreja local, alguns vão servir a uma igreja mais ampla, mais interdenominacional, mas todo cristão ele é chamado para servir a Deus. E servir a Deus sempre será sinônimo de servir a igreja. A maneira como nós servimos a Deus não é oferecendo algo a Deus no sentido de oferendas, de rituais ou de qualquer outra coisa do tipo. A maneira como nós servimos a Deus é servindo a igreja. É colocando aquilo que nós recebemos do Senhor como dons, como talentos, como capacitações a serviço da igreja, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja abençoada. Quem serve a Deus sempre serve a igreja. Servir a Deus sem que a igreja esteja sendo servida é uma incoerência. É uma realidade que não se conecta com as realidades bíblicas. Portanto, quem serve a Deus serve sempre a igreja. Eu queria compartilhar com vocês então algumas lições sobre essa questão do serviço, porque eu sei que muita gente
tem dúvida sobre isso, sobre como fazer, como não fazer, o que eu faço, o que eu não faço, para o que Deus me chamou, o que eu encontro de pessoas dizendo assim, eu não sei para que Deus me chamou, é absurdo. Muitas pessoas têm essa compreensão exatamente pelo fato de que isso é natural, né? Não há um anjo aparecendo, dizendo agora você, fulano, vai cantar para mim. Não há isso. É uma outra forma em que nós entendemos essas questões. Eu queria então compartilhar essas percepções desse texto na tentativa de nos ajudar a compreender melhor o nosso chamado para o serviço do Senhor e para a igreja do Senhor. Em primeiro lugar, o ministério ele fica mais claro quando nós estamos disponíveis. Perceba aqui, irmãos, Silas nesse momento aqui, ele não é conhecido de nenhum de nós. Ele não tinha nenhuma percepção clara, nem há nenhuma palavra anterior de que ele seria o companheiro de Paulo. Ele não foi nem enviado para isso. A igreja de Jerusalém o envia para ser representante da igreja, ou seja, Silas estava lá para dizer para a igreja de Antioquia, olha, essa carta que nós estamos lendo, que falam sobre vocês não serem obrigados a seguir o judaísmo, ela é verdadeira e eu, como representante da igreja de Jerusalém, estou aqui para afirmar a vocês que realmente é isso. Então, Silas estava lá para isso. E quando esses representantes voltam para Jerusalém, o nome de mais um, por exemplo, que é Judas, é mencionado. Esses representantes, quando voltam para Jerusalém, Silas decide ficar ali mais um pouco, conhecer melhor aquela igreja, servir um pouco naquela localidade. E a partir dali, Paulo então o escolhe para ser seu companheiro de viagem. Perceba o que aconteceu aqui, irmãos. O que Silas fez foi se colocar à disposição. O que Silas fez foi estar disponível. E o próprio Deus se encarregou de direcioná-lo, de direcionar o seu ministério, de direcionar o seu chamado, de direcionar o seu trabalho para a igreja. Tudo isso aconteceu muito naturalmente à medida que Silas estava à disposição. À medida que Silas não determinou o que faria ou o que não faria, faria ou como não faria, à medida que Silas não cobrou uma determinada ação ou outra ação, ele estava disponível. Simplesmente disponível. E o próprio Deus se encarregou de direcionar todos os detalhes. Se você tem lutado, irmão, com a compreensão do seu chamado, de entender para que Deus chamou você, se você tem o desejo de servir a igreja, mas não entende ainda onde você se encaixa, esteja disponível, que o próprio Deus se encarregará de colocar você onde você melhor servirá a igreja. Esse é o caminho, não tem jeito. Pouquíssimas pessoas têm claramente, muito cedo, uma compreensão de qual será seu ministério. Grande parte das pessoas vão servir em diversas áreas diferentes até que entendam o chamado de Deus para a sua vida. Se põe à disposição, irmão, se coloque à disposição do Senhor, se coloque à disposição para servir a igreja, e o próprio Deus se encarregará de direcionar você e de encaixar você onde você melhor servirá e onde Deus será mais glorificado através da sua vida. Não tenha medo de estar disponível. Não tenha medo de servir ao Senhor em áreas que você nem sabe se será de alguma forma eficiente naquelas áreas. Esteja disponível. E o próprio Senhor vai levá-lo à área que é necessária. A pior coisa, irmãos, é quando o nosso serviço é na área que é necessária. Precisa de alguém ali, e ali então eu estou encaixado ali, só porque precisou de alguém. É claro que isso pode momentaneamente acontecer, mas de uma forma muito natural, à medida que a gente está à disposição nessas áreas onde há necessidade, o próprio Deus vai nos mostrando, e mostrando também para aquelas pessoas com quem eu trabalho, quais são as minhas áreas de habilidade, quais são as áreas que o próprio Deus tem me capacitado, e isso vai sendo direcionado e encaixado para que eu possa servir ao Senhor da melhor maneira possível. Você foi chamado para servir. E a desculpa de que você não está servindo porque você não sabe a área em que você deve servir, ela só é válida para enganar a você mesmo. Se coloque à disposição do Senhor, e o Senhor usará a sua vida para abençoar o seu povo. Amém?
A segunda percepção, ou segunda lição que eu queria tirar daqui, é que as perspectivas podem ser bem diferentes no ministério. Há uma ilusão nossa de que unidade significa concordar em tudo. De que unidade significa compartilhar dos mesmos métodos e visões. Isso não é um modelo bíblico. Você vai entender a igreja, por exemplo, tendo uma só mente e um só coração. Isso significa que eles tinham uma só intenção, um só desejo, um só alvo, que era glorificar a Deus. Mas cada um compreendia o desenvolvimento do ministério de uma forma diferente. Paulo e Barnabé vão se desentender. Dois homens de Deus se desentendem ao ponto de não conseguirem mais caminhar juntos. Quem estava errado nessa situação? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois estava errado. Os dois estavam corretos. Paulo estava correto, porque a visão de Paulo era uma visão mais ampla. Ele enxergava o trabalho, ele enxergava as igrejas, ele enxergava o serviço a ser feito como missionário. E ele tinha toda a razão do mundo em não confiar em João Marcos, que já havia deixado os dois na mão. Barnabé, por outro lado, tinha uma visão diferente. A visão de Barnabé era João Marcos. Eu sei do potencial desse rapaz, eu sei como esse rapaz ama a Deus, mas eu sei também que ele precisa crescer, que ele precisa amadurecer, e abandoná-lo não vai proporcionar os elementos e as condições para que isso aconteça. Então eu não vou abandoná-lo. E os dois, com grande maturidade, percebem que montar duas equipes ao invés de uma era o melhor para todo mundo. As perspectivas podem ser diferentes, irmãos. É claro que nós podemos ter pensamentos diferentes sobre como fazer as coisas, sobre como as coisas devem ser organizadas, sobre como lidar com cada situação. Alguns de nós vão ser muito mais Paulo. Não, abandonou, largou, deixa aí, seguimos a vida. Outros vão ser muito mais Barnabé. Vamos trazer, vamos dar uma nova chance, vamos trazer ele para perto, vamos trabalhar a sua vida. Os dois estão absolutamente corretos. Lá na frente, quando Paulo, porque no final do seu ministério, Paulo escreve para que João Marcos seja levado a ele, porque ele era muito útil no ministério. Paulo não está dizendo que errou lá atrás. Paulo está dizendo que o trabalho que Barnabé fez surtiu resultados, surtiu efeito. João Marcos amadureceu, João Marcos cresceu, João Marcos compreendeu o seu papel e a responsabilidade que ele tinha no ministério. Por conta disso, ele se tornou útil, mas aqui ele ainda não era. Aqui ele ainda não era alguém com quem se podia contar. E isso, irmãos, é uma perspectiva muito clara que nós precisamos ter. Cada um de nós enxerga as coisas de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que com a mudança, com a diferença que nós temos, aliás, de percepção, que nós não possamos ambos desejar a mesma coisa, que nós não podemos estar em unidade, porque a unidade é muito mais ter um só coração, uma só mente, um só alvo e um só desejo de glorificar a Deus, do que os métodos que são empregados, do que a maneira como as coisas são feitas. Desentendimentos acontecem. Só que aqui nós aprendemos uma outra lição que é proveniente dessa. No final das contas, quando há uma só mente e um só coração, um só desejo, uma só intenção, um só pensamento de glorificar a Deus, até essa separação é produtiva, porque ela produziu duas equipes, porque agora já não tem mais uma equipe missionária, nós já temos duas. Porque agora nós já temos dois grupos, porque agora nós já temos mais pessoas servindo. E isso é muito positivo, e foi muito positivo também para o Evangelho naquele momento. Então, irmãos, qual é a grande lição que nós aprendemos aqui? Nós não deveríamos nos preocupar em enxergar as coisas da mesma forma. A nossa preocupação precisa ser de nós termos um mesmo coração e uma mesma mente, de desejar a mesma coisa. Nós amamos a igreja e queremos a edificação da igreja. Nós amamos a Cristo e queremos Cristo glorificado. Nós amamos
aquilo que Deus está fazendo com a igreja e queremos ser participantes disso. E cada um de nós, nas nossas limitações e nos nossos talentos, vai servir a Deus com aquilo que está diante de nós. Isso não quer dizer que nós vamos conseguir fazer todos igualmente a mesma coisa, mas significa que nós vamos todos seguir uma mesma direção de louvor e de glória ao Senhor. A terceira lição, ou percepção que eu queria compartilhar com vocês aqui é a seguinte: sempre há espaço para novas lideranças. Essa também é uma compreensão muito errônea que as pessoas têm na igreja hoje, achando que está tudo resolvido e que não há mais espaço para elas. Isso é completamente errado. O Evangelho sempre tem espaço para novas lideranças. Ao contrário, quando o próprio Jesus fala para nós orarmos pela igreja, o que ele fala? Pedindo para que a gente ore pelo quê? Por trabalhadores. Não é por outra coisa. Jesus não disse para a gente orar por recursos, não disse para a gente orar por estrutura, não disse para a gente orar por estratégias. Jesus nos direciona para orarmos por trabalhadores. Porque sempre há espaço na igreja para alguém que quer servir ao Senhor. O que acontece é que toda igreja, não só essa, mas toda igreja, ela já tem uma estrutura organizada. E o serviço precisa se encaixar dentro dessa estrutura. Não pode ser um serviço que venha desorganizar todas as coisas. Ao contrário, precisa ser um serviço que venha agregar ao que se faz. Agregar o que nós temos. E que ainda que nós tenhamos pensamentos diferentes, nós possamos nos conectar no mesmo serviço que está sendo feito. Há muito espaço para você, meu irmão. Se você não tem servido ao Senhor, entendendo que não há espaço para você, essa é mais uma das percepções errôneas que nós temos sobre a igreja, sobre o ministério. Para todos aqueles que desejam colocar sua vida à disposição do reino de Deus, há sempre espaço. Há sempre espaço para que alguém possa servir ao Senhor servindo a igreja. Sempre há espaço para que alguém possa colocar aquilo que tem de Deus como talentos e dons à disposição da igreja do Senhor. Não se perca nisso, irmãos. Há espaço sim para cada um daqueles que pertence ao Senhor e que quer servir ao Senhor. Essa é uma grande lição aqui. Há uma grande lição. Silas, ninguém sabia de Silas quem era até o capítulo 15. No final do capítulo 15 ele já é o companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque há espaço. Porque há espaço para aqueles cujo coração está disponível. Há espaço para aqueles cujo desejo é servir. Há espaço para aqueles cuja necessidade não é ser destaque, mas cuja necessidade é servir a igreja. Silas estava disponível para servir a igreja. Silas tinha um coração disposto a servir. Silas vai ser companheiro de Paulo. Era Paulo que liderava toda aquela viagem missionária, que liderou toda aquela viagem missionária e continuou assim. E não havia nenhum problema para Silas, porque o desejo de Silas era servir ao Senhor. Não havia um desejo secundário, não havia uma necessidade secundária, não havia no coração de Silas um desejo, um apego pela grandeza, um apego por ser destaque. Ao contrário disso, havia um enorme e completo desejo de servir a igreja de Cristo. E a minha oração sempre é que Deus coloque esse desejo em nosso coração. O desejo de servir a Ele, servindo a igreja. O amor pela igreja. O desejo de que a igreja receba aquilo que o Senhor tem me dado. Meus talentos, minha capacidade, meu esforço, minha dedicação. Que a igreja receba isso, para que Cristo seja glorificado. Então sempre há espaço sim, irmãos. Não se engane. É claro que nem sempre o caminho é um caminho simples. Às vezes exige alguma coisa. Por exemplo, se você entende ter um chamado pastoral, você diz, olha, eu quero ser um pastor, esse é o desejo do meu coração, isso é o que eu entendo que o Senhor me chamou para fazer. Há um caminho, você precisa ir para o seminário. Não tem outra opção. Não tem a opção de você dizer, não, mas eu fui chamado, então eu tenho ali
um dom que Deus já me deu, maravilha, vamos desenvolver esse dom no seminário. Não tem outra opção. Então é claro que para servir há sempre um caminho. Eu quero participar, sei lá, vamos falar do ministério mais concorrido normalmente, o ministério do louvor, o ministério da música. Eu quero participar desse ministério. É claro que existem algumas necessidades. É claro que você primeiro precisa ter algum talento com relação a isso. Se eu quisesse participar do ministério de louvor, seria uma tragédia. Então, você percebe pela minha voz aí que não há nenhum talento musical. Eu sou surdo musical, eu não sei o que é nota musical, eu não consigo perceber a diferença quando eu ouço. Então é uma inabilidade que eu tenho. Já pensou se eu fosse para o grupo de louvor? O desespero que seria? Então é claro que há uma necessidade. Segundo, você precisa se dedicar. Como é que o camarada pode ser músico se ele não ensaia? Como é que ele pode ser músico se ele não ouve as músicas? Como é que ele pode ser músico se ele não sabe o que ele está fazendo? É claro que há uma necessidade de dedicação. O louvor tem os seus dias de ensaio, os seus momentos de ensaio, tem que estar lá. Então, assim, é claro que não é um caminho de eu quero fazer e vou fazer do meu jeito. É claro que não é. Mas isso não quer dizer que não há espaço. Isso só quer dizer que você vai receber o caminho como um instrumento de Deus para preparar você, para moldar você, mas que você vai servir ao Senhor naquilo que o Senhor te chamou. Amém? Quando você chega aqui na igreja, todos os domingos, a igreja já está com os bancos arrumados, ainda que a gente esteja em reforma e nem tudo esteja ali no lugar certo, mas quando você chega aqui, os bancos já estão no lugar, a igreja já está limpinha, a maioria das vezes está cheirosinha, Já passaram aí no chão todos aqueles produtos cheirosos. Quem fez isso? O anjo veio do céu para fazer isso? Para quando você chegasse aqui tivesse tudo pronto? Não, foi alguém que saiu de casa cedo hoje e que veio aqui servir a você, para que você pudesse ter uma igreja limpa, cheirosa, preparada, pronta para poder louvar o Senhor. Quando os nossos irmãos do louvor, nossas irmãs também, nos serviram aqui com a música, eles não chegaram aqui no mesmo horário que você, subiram aqui e cantaram. Eles estavam mais cedo aqui, eles ensaiaram, eles precisaram ouvir a música durante a semana, muitos precisaram pegar nos instrumentos, ou seja, tem toda uma dinâmica para servir, irmãos. E sem essa dinâmica a gente não vai servir. Sem essa dinâmica a gente não consegue fazer. Mas se você estiver disposto a realmente servir ao Senhor, você vai entender todo esse processo não como fardo que exclui você, mas como instrumento de Deus para preparar e moldar você para servir a Deus com excelência. Amém? Eu tenho certeza absoluta que Deus é muito mais glorificado na preparação que nós fazemos para estar aqui do que na apresentação propriamente dita. Tanto no louvor quanto na palavra, Deus é muito mais glorificado naquilo que nós fazemos como preparação do que na apresentação em si. Porque a apresentação em si pode ser simplesmente o reflexo de um talento natural. Agora a preparação é a confiança de que eu preciso apresentar o melhor ao Senhor, por isso eu vou me dedicar. Em quarto lugar, ou quinto, já que eu incluí aquele ponto extra ali, a edificação da igreja não é um evento, mas é um processo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Paulo, depois de ter feito a viagem missionária, junto com Barnabé e João Marcos, que os deixou no meio do caminho, decide que é a hora de voltar lá. Por quê? Ele já havia ido lá, ele já havia estabelecido lideranças, ele já havia pregado o Evangelho, as pessoas já conheciam Cristo, já havia um grupo reunido em cada um desses lugares. Porque há uma compreensão, irmãos, que a edificação da igreja não é um evento. Não é algo que nós fazemos, o que nós estamos fazendo aqui não é um evento singular. É parte de um processo. É quando nós nos reunimos domingo após domingo que nós somos moldados. Dia após dia que nós estamos sendo lapidados. Nossa comunhão cresce a cada vez que nós nos encontramos. Tudo se desenvolve no processo, não é um evento. Então, muitas pessoas acabam compreendendo que a grandeza de um momento é muito valiosa, mas esquecem que ali há necessidade de se ter um processo. Então, vou dar um exemplo. Nós podemos fazer um grande evento
de adoração, um evento como nós fazemos a nossa conferência, temos feito aí quase que todos os anos, e uma série de eventos que nós podemos fazer. E aquele evento ele é muito benéfico, ele é maravilhoso, mas nós não vivemos dele. Ele é mais um elemento do processo. Então, se o seu coração é inclinado a servir, se você já compreendeu que você foi chamado a servir, se você já conseguiu vencer essa barreira natural de achar que você não tem talento, de achar que você não foi chamado para servir, de que isso não é para você, porque essa é a maior barreira que nós devemos vencer. Se você já venceu essa barreira, você precisa compreender que o seu trabalho e o seu serviço são um processo para a vida inteira. Para a vida inteira. Hoje, na primeira igreja de Santos, nós tivemos a eleição dos diáconos. Alguns diáconos estavam sendo reeleitos, porque 5 anos atrás eles foram eleitos e hoje terminava o mandato de 5 anos deles. E eles estavam lá disponíveis para reeleição. E alguns lá são presbíteros há 30 anos, outros são diáconos há essa mesma quantidade de tempo. Porque eles compreendem que o que Deus nos chamou para fazer é parte da nossa vida. Não é algo que nós fazemos no momento em que nós estamos confortáveis ou podemos, mas é parte daquilo que nós mesmos somos como cristãos. Deus chamou você para servir, não por um momento, não numa fase, não para suprir uma necessidade, mas para que aquilo fizesse parte da sua vida, de uma forma tão conectada a quem você é, que você fará aquilo a vida toda. Não exatamente a mesma coisa, necessariamente, mas você servirá ao Senhor a sua vida toda, porque o Senhor chamou cada um dos seus filhos para servir. É por isso que as Escrituras dizem, ou ensinam, e a Reforma trabalhou muito em cima disso, do sacerdócio universal dos crentes. O que é o sacerdócio universal dos crentes? É a compreensão de que a igreja cristã não possui um clero, não possui uma liderança que tem superioridade espiritual sobre os outros cristãos. Ao contrário, todos são igualmente sacerdotes. E qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era servir ao povo no serviço a Deus. A função do sacerdote era conduzir o povo a Deus. Então, é essa a ideia de que todos os cristãos têm um chamado para servir ao Senhor. Independente de talento, independente de história, independente de escolaridade, independente do que for, há um talento que Deus te deu, com vistas a que a igreja fosse abençoada naquilo. Talvez você não tenha identificado ainda, precisa ficar disponível. Talvez você já tenha identificado, mas percebeu que ainda falta alguma coisa. Talvez seja o momento de se capacitar. Talvez você percebeu o seu talento e quer colocar à disposição. É hora de você procurar sua liderança. Mas de todas as formas, nós precisamos entender que isso é um chamado para a vida. Não é algo que a gente faz, eu vou servir esse ano aqui, ver se dá certo. Não, não é um evento. Não é algo que eu faço uma vez e a igreja está edificada. É um processo que vai durar para sempre. Até que o Senhor venha para buscar a sua igreja. Ou até que nós sejamos levados a Ele. De qualquer forma, é um processo para a vida toda. Portanto, eu quero dizer algumas coisas para você, para nós encerrarmos. Primeiro, a nossa sociedade tem desvalorizado demais as pessoas a partir de uma certa idade. Hoje em dia, depois dos 50, talvez seja muito difícil algumas pessoas encontrarem emprego. Não é mais fácil, ou não é tão fácil, pessoas acima de 50 anos, exceto com algumas formações específicas, né? Mas não é fácil para essas pessoas se recolocarem no mercado. E com isso a gente acaba trazendo para a igreja uma compreensão errônea de que isso é realidade na igreja. Ao contrário, na igreja, a idade tem um valor muito importante, porque cristianismo depende muito de maturidade. Cristianismo não é, ou não pode ser dirigido por rompantes emocionais. Precisa ser dirigido por pessoas maduras, experientes,
pessoas que experimentaram em sua vida situações e que sabem que a vida não é esse floreio todo que se coloca pelos jovens. Os jovens têm a força, como as Escrituras dizem. Os jovens são os nossos braços, os jovens são a nossa força. São eles, não que eles não tenham talento e capacidade, não é isso, por favor, mas eles é que vão ter a motivação, o esforço, é eles que vão empurrar a gente quando a gente não quer ir. Mas o ritmo precisa ser ditado pelo maduro. É o maduro que sabe o ritmo, é o maduro que sabe que se a gente correr numa velocidade enorme, a gente não vai chegar lá no final da corrida, que a gente precisa de um ritmo que seja constante. Ou seja, a primeira palavra que eu quero dar é para você que tem mais de 50 anos. Hoje, você tem uma experiência que pode servir a igreja de maneira inigualável. Hoje você tem em sua vida uma compreensão das coisas. Talvez você não tenha mais paciência para muitas coisas, é verdade, eu sei. Mas você tem uma compreensão das coisas que tem o potencial de fazer os nossos jovens serem o que jovens de nenhum outro lugar podem ser. Porque em que outro lugar os nossos jovens teriam a capacidade de beber da sabedoria que há em todos aqueles com mais de 50 anos nesse lugar? Em nenhum lugar. Então, para você que tem mais de 50 anos, meu irmão, não existe aposentadoria no Evangelho. Se você quer se aposentar no Evangelho, não tem problema. Fale conosco que nós vamos fazer a oração da partida, para que o Senhor te leve para junto dele. Essa é a oração da aposentadoria cristã. Senhor, seu filho cumpriu a carreira, vai guardar a fé, que ele vá para o Senhor com a alegria de ter servido a ti. Se você acha que ainda não chegou a sua hora, levanta dessa cadeira, quer dizer, é metafórico, tá? Não precisa levantar. Levanta essa cadeira e vamos servir ao Senhor. Porque tudo que você viveu na sua vida tem o propósito de edificar a igreja. Então para com esse negócio de estar doendo aqui, está doendo ali, toma um Dorflex e bora, gente. Bora! Próxima feijoada que a gente fizer aqui não vai ter carne de porco, vai ter Dorflex para essa galera aí, para ver se o negócio anda. E para você, jovem, você tem a força que a gente não tem mais. Quando eu comecei meu ministério aos 25 para 26 anos, eu e alguns outros irmãos, até alguns que estão aqui, a gente virava à noite. A gente virava várias noites. Os jovens de hoje em dia são cansados. Hoje, juventude cansada. Meu Deus do céu, eu me lembro, deixa eu contar isso para vocês. Nós alugamos um imóvel, quando eu era pastor no Rio Branco, nós alugamos um imóvel e nós pegamos a chave desse imóvel numa sexta-feira. E nós tínhamos marcado a inauguração desse imóvel para a sexta-feira seguinte, que seria a sexta-feira santa. A gente tinha até convidado algumas pessoas, a gente fez lá aqueles negócios de ato profético, vai ser esse dia, marcamos, a gente não tinha nem o imóvel, e nós já marcamos a inauguração do imóvel novo, sem ter o imóvel. Não faça esse negócio não, porque é loucura, está errado. Mas, voltando aqui ao passo, a gente pegou a chave na sexta-feira, e na sexta seguinte era a inauguração. E aí nós fomos lá, fizemos a lista, tinha 800 blocos que precisavam ser levantados. Não tinha palco, a gente precisava de um palco de quase 1 metro de altura. Atrás, assim, não tinha uma parede, a gente precisava levantar uma parede. Nós trabalhamos da sexta-feira até a sexta-feira que inaugurou, virando todas as noites da igreja. Sabe o que os jovens faziam? Eles vinham do trabalho e desciam de ônibus na porta da igreja. A sua família ia até a igreja, trazia uma roupa nova, um lanchinho, e eles se trocavam ali, e olha, madrugada inteira. Um dos nossos irmãos sentou na cama na sexta-feira, meio-dia, quando a gente acabou a obra. Sentou na cama, ele foi tomar um banho para voltar para a igreja, para a gente arrumar para o culto. E ele sentou, dormiu e acordou no outro dia. Porque ele virou todas as noites. Nós fizemos o que tinha que ser feito. Sabe por quê?
Porque os jovens, eu era o jovem naquela época, a gente tinha a força, a energia. Todos nós estamos aqui hoje, irmão. Se eu perder uma noite, amanhã minha pressão está 15/10. Se eu perder uma noite hoje, amanhã eu não consigo nem pensar de dor de cabeça. É assim que acontece. E eu não estou velho, eu acho, né? Estou perto dos 50, eu ainda não estou nessa palavra dos 50, mas estou quase lá. Você que é jovem, que está aqui, aproveite para servir ao Senhor enquanto você tem força. Porque vai chegar o dia em que você vai desejar servir, e o seu físico não vai permitir mais, e a sua mente não vai permitir mais, e você não vai conseguir mais do jeito que você gostaria, e isso vai ser uma frustração para você. Faça agora. Larga esse cansaço em nome de Jesus. Sai cansaço em nome de Jesus. Porque eu nunca vi. Esses jovens parece que vêm a pé para a igreja. Da Bahia deve ser. Porque o cansaço miserável que esses jovens têm. Larga isso em nome de Jesus. Vou falar uma palavra profética para você. Levanta e anda. Porque olha, misericórdia. Vamos servir. E para você, que está no meio do caminho, você não é nem jovem, você é como eu. Você não é nem jovem, nem está na fase dos depois dos 50. Eu tenho uma palavra para você também. Você talvez tenha hoje uma condição de ainda ter uma mente descansada e ainda não estar completamente esgotado fisicamente. Você pode ser aquele que faz a diferença nesse lugar. Você pode ser aquele cujos talentos a serviço do Senhor dirijam isso aqui. Direcionem isso aqui. Coloque as coisas para funcionar. Quem faz esse mundo funcionar não são nem os jovens, nem os idosos. Apesar que mais de 50 não é idoso, né? É só nesse caso que eu estou citando. Mas quem faz esse mundo funcionar são os de meia idade. São os 35, 40, 45, são essas as pessoas que lideram o país. Preste atenção. São essas as pessoas que lideram o país. São essas as pessoas que lideram as empresas. São essas pessoas, porque elas têm todos os elementos para liderar. E você está aí pensando na morte da bezerra. O que eu faço? Vou para a praia ou vou para a montanha? Vou andar de bicicleta ou vou andar de skate? Está lá. Um monte de gente de 35 anos empinando pipa pela rua. Que geração coitada que nós temos, meu. Que geração miserável. Mas você está aqui, porque o Senhor te chamou. Não existe limitação em você que te impeça de servir. Não há limitação, seja ela qual for, que te impeça de colocar quem você é a serviço do Senhor. Nenhuma. Nem física, nem emocional, nem financeira, nem educacional. Todas essas limitações, elas podem ser superadas à medida que o nosso desejo de servir ao Senhor é sincero e honesto. O Senhor tem chamado você, meu irmão. Esse é um tempo de nós servirmos a Deus, é um tempo de nós servirmos a igreja, é um tempo de nós colocarmos a mão no arado, sem olhar para trás, e continuar servindo ao Senhor. Amém? Eu quero orar por você, irmãos. Eu quero orar em especial essa noite por você que tem lutado contra o serviço ao Senhor. Você não tem se encontrado, ou você não tem tido forças, ou você tem sido abatido por esses pensamentos aí de que não sei se dá para fazer ou se não dá. E eu quero orar por você, porque Deus te chamou. Enquanto nossos olhos estiverem em todas essas limitações que existem, e eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu estou floreando aqui, porque nada é fácil trabalhar com a gente, não. Não tem nada fácil. Porque aqui você não ganha nada, mas você é cobrado doidado. Porque o trabalho que você faz aqui tem que ser melhor que o que você faz na sua empresa. No mínimo igual. No mínimo igual. A não ser que você seja um trabalhador ruim. Aí tem que ser muito melhor. Né? Talvez lá na sua empresa você tenha espaço para ser um trabalhador médio. Aqui não. Aqui você vai ser pressionado para ser o melhor que você pode ser. Sempre. E isso não é bom, não é fácil, não é tranquilo. Mas é isso que glorifica a Deus e que te faz crescer.
A igreja me fez crescer demais, porque a igreja me pressionou muito, de todos os lados, o tempo todo. Isso me ajudou demais a crescer. Não foi um caminho fácil, não. Mas eu louvo a Deus por ter tido esse privilégio. Porque muitas pessoas passam a vida toda e não têm 10% da experiência que nós temos servindo a Deus. Eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos primeiramente pelo privilégio de termos sido chamados pelo Senhor para servir a Ti. E nós sabemos, Deus, que isso não é fruto da capacidade, da grandeza, da inteligência, de nada disso que nós temos, mas é Tua graça nos chamando e colocando em nosso coração o amor por Tua igreja, para que possamos Te servir. Senhor, nós Te amamos, nós desejamos profundamente que a Tua igreja seja edificada e pedimos que o Senhor nos ajude a dar passos concretos em direção a servir ao Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nós, que o Teu nome seja o nome lembrado e visto por todos aqueles que nos vêm servir, para a glória do Senhor mesmo, Pai. Nos ajuda, Deus, quebra as barreiras, nos ajuda a vencê-las, a transpor cada uma dessas barreiras para que o serviço ao Senhor seja a alegria do nosso coração. Que nós consigamos amar a igreja apesar das suas falhas, limitações, apesar das dificuldades de estarmos num lugar governado por pessoas limitadas e pecadoras, mas ainda assim que o Senhor nos capacite a amar a Tua igreja acima de todas essas limitações, e que o Senhor nos ajude, Deus, em nossa mente e coração não aceitarmos nenhuma limitação, não aceitarmos que exista sobre nós impedimento algum para que nós possamos Te servir, porque o que nós queremos é que Tua igreja seja edificada e o Teu nome glorificado, em nome de Jesus, Deus. Amém, 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 glória a Deus.